Fala aí pessoal, vídeo novo para o nosso canal do Mago Rabelo. Curta, compartilhe, deixe o seu like, lógico, se o meu conteúdo for de bom agrado para a sua pesquisa. Pessoal, hoje vou fazer um react, né? Uma reação aqui na surdina, na miúda, entendeu? Porque tô com problema com o meu computador e tô fazendo o vídeo aqui pelo meu celular. Então, lógico que é bem limitado. Eu peço essa compreensão de vocês por ser bem limitado. Lógico que eu deveria fazer uma live, abrir, mostrar documentação, mostrar pesquisa, mostrar hipóteses, mas o recurso no momento não está dando, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês tenham paciência com a minha pessoa sobre esse propósito de fazer lives, de tornar o canal mais atrativo. Pessoal, eu vou fazer aqui uma reação a um dos maiores especialistas, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Ele de novo, quem? Fábio Sabino. Pessoal, vamos ouvir as pérolas. Eu falo uma coisa para vocês, pessoal. Se o Sabino fosse mudo, ele seria um poeta, porque rapaz, temos que mandar esse vídeo aqui, pessoal, para o Iago Martins, porque, cara, olha o que Sabino vai dizer para justificar a não existência de Moisés. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ouvir o que ele tem a dizer, né? A nos dizer. Ele foi no podcast do Cauã, entendeu, Cauã? Você também, você escreve também, especialista também, você gosta também de aumentar, né, cara? Especialista, Cauã? Vamos analisar, vamos ver aqui toda a argumentação, né, lógica e retórica do Fábio Sabino sobre a não existência de Moisés. Segue o fluxo. Muito provavelmente não, né? A gente não tem comprovação no caso. E no caso de Moisés? Piorou. Também não. Nós não temos nenhuma comprovação da existência dele. Nenhuma, sim? Não. Você pode ter a existência de personagens que aí alguém foi e comparou com Moisés. Aí sim. Na sua visão, Moisés existiu? Não. É uma atribuição. Então você pode o termo é Moisés, igual. O termo já é complexo. Então a história dele já é complexa. O nascimento dele é complexo. Como que é a história de Moisés? Está existindo um problema, uma grande matança entre o povo hebreu, porque viram, né? Morre-se um faraó, levanta-se outro faraó, aquele que não conheceu José, e vê que o povo hebreu estava se proliferando demais no Egito. Aí ele procura matar as crianças, daí que surge a história de Moisés. Aí a mãe de Moisés vai, coloca ele num berço cheio de betume e lança no rio Nilo. Aí tá a filha de faraó com a irmã de Moisés lá no outro canto. Aí vê o cesto lá, a irmã de Moisés pega e leva para a princesa. Nós já temos problemas graves. Primeiro que nenhuma princesa tomava banho no rio Nilo. E porque as crianças que estavam morrendo estavam sendo jogadas no Nilo, cheio de crocodilo. Cara, como é que ele sabe que naquele período, por exemplo, vamos chutar aqui, século 13, século 14 a.C., século 15, século 16, século 13, como é que ele sabe que as princesas não tomavam banho lá no rio Nilo? Cara, de onde que ele tirou isso? De qual teórico que ele tirou isso, pessoal? Pessoal, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Existe um mito antigo, né, uma lenda, que nomeamos como mito do herói menino, que é uma saga, é uma lenda, que era contada tanto na Mesopotâmia, aí nós vamos ver essa história em Sargão, tanto também em Canaã, a história de Moisés. Então nós temos a saga do mito, né, do herói menino, ou seja, o menino nasce, há uma problemática, depois há um deslance, né, há um nó, que nós chamamos isso dentro da análise narrativa, o nó narrativo, né? E depois nós temos o deslance e depois nós temos o final feliz, né? Pra gente entender dramaturgicamente, entendeu?
Tanto que acontece com Sargão, acontece também com Moisés. Porém, para Sargão, ninguém vai dizer que Sargão não existiu. Mas para Moisés, vão dizer que Moisés não existiu. Então, assim, cara, é absurdo, porque o que acontece? Você pode levantar hipóteses que Moisés não existiu? Lógico que pode. É válido. Toda e qualquer hipótese é válida. Mas o que você tem para dizer, né? O que você tem que usar? São bons argumentos para você dizer, olha, Moisés não existiu por argumento A, né, B e C e assim sucessivamente, mas você tem que ter um referencial teórico para que você venha criar boa argumentação. Veja que a não existência de Moisés, ela não se torna nenhuma teoria, ela é uma hipótese. Ela não é teoria porque você não tem evidência. Mas nós não temos evidências fora da Bíblia de que Moisés não existiu, mas nós temos a Bíblia que narra um personagem que possivelmente poderia ser um guerreiro cananeu, ou poderia ser até mesmo um guerreiro dos Rícisos lá, que o Rícisos teve no Egito, né? Depois vocês procuram estudar a história dos Rícisos no Egito. Eles governaram o Egito, se eu não me engano, na 15ª dinastia, né, egípcia. Eles dominaram ali por 100 anos o Egito, depois eles foram expulsos, né, e foram para o sul de Canaã. Talvez essas memórias foram ali preservadas ali entre o povo judaíta, né, ali mais centralizado, mais no sul de Canaã. Então, assim, o mito de herói menino é como você iria contar a história de um guerreiro, de alguém que depois se tornaria um grande líder, no caso de Sargão e no caso de Moisés, que depois se tornou um dos maiores líderes do povo israelita, do povo hebreu, entendeu? Então, assim, ao meu ver, ele já começou já totalmente ruim, mas vamos ouvir porque as asneiras vai soltar solto. Coloca um cesto lá com uma criança no Rio Nilo? Não é aí, lógico, né? aí, milagrosamente, aí Moisés foi salvo. Aí vai a filha de Faraó, sabendo da sentença do próprio Faraó, e vai criar uma criança judia? Uma criança hebreia? Mas não foi a sentença do pai? Entende? Já está... Ô Sabino, você fala muito de uma criança hebreia. Você sabe que a palavra hebreu só existe na Bíblia. Então, assim, você não deveria nem usar esse nome hebreu. E também nem judaíta. Entendeu? Porque ele não é descendente de Judá. Tá bom? Tá? Segundo a narrativa bíblica, ele é descendente de Levi. Tá bom? E por que eu estou dizendo isso aí, pessoal? Porque nós não temos a palavra hebreu fora da Bíblia. Nós temos uma palavra muito próxima. Uma palavra cognata, que é a palavra rapiru. Entendeu? Mas há um debate que rapiru e hebreu não tem nenhum cognato. Alguns vão dizer que tem cognato, outros vão dizer que não tem cognato, que tem cognato, outros vão dizer que não tem cognato. Então, se o Sabino pelo menos procurasse estudar, se ele está sendo tão crítico, tão cético, que isso aqui é uma pessoa cética. Se é para ser cético, vamos ser céticos do começo ao fim. Nós só temos a palavra hebreia na Bíblia, e você cita a palavra hebreia. E isso se não era nem para citar, porque isso está na Bíblia. Né? E a Bíblia não vale, não é só lenda, não é só narrativa. Então vamos aqui ouvir as asneiras. Nas crianças, a filha já sabia da matança. Aí tá tomando banho num rio onde tava cheio de sangue de criança. Sabe? Existem umas coisas que não existe nexo. Entende? Sim. Aí... Cara, não existe nexo para o mundo moderno. Para o mundo moderno não existe nexo. Mas para sociedades de 2.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, a estrutura de sociedade era bem diferente. Então, pessoas tomando banho no rio, entendeu? Pessoas morando, tendo a sua vida mais ligada ao campinato, né? ao camponês, né? A pessoas campesinas, entendeu? Então, assim, ali é uma estrutura, nós não podemos confundir, lógico que é ilógico, nossa estrutura de sociedade com aquela estrutura de sociedade, cara, não tem como,
por isso que nós falamos, o que nós sabemos do passado são fragmentos. Mas não tem como nós, por exemplo, há 2000 anos atrás, não tinha nem ensinamento básico, hoje tem ensinamento básico. Entendeu? Então, aquela estrutura de sociedade vivia em questões precárias, com a difusão da ciência, com a tecnologia, do capitalismo. Entendeu? Nós temos hoje uma sociedade que está vivendo até melhor, está vivendo até mais tempo, por causa dessa sorte que nós tivemos aí de estar mais avançado, tanto cientificamente como na maneira de instrumental, entendeu? Então vamos ouvir aí. Como Moisés existiu? Aí você para assim, mas como Moisés existiu? Como que foi essa história do nascimento de Moisés? Então o faraó estava matando as crianças, jogando no rio. O rio estava cheio de sangue, oferenda para o Deus do rio Nilo. Aí estava cheio de sangue. Aí a filha de faraó estava onde? Estava se banhando no rio Nilo. Nossa. É por isso que a visão fundamentalista não faz muito sentido, né? Não dá. Aí é que eu falei, a questão de crença e fé, isso eu não lido, não mexo com isso. Sim. Mas vamos pegar o relato. O próprio relato já não dá liga, senhores. Aí você tem que colocar muito sobrenatural. Não, mas porque Deus não pode? Pode. Deus poderia ter salvo Moisés no rio Nilo? Poderia. Livrar da boca dos crocodilos? Poderia. Eu pergunto, se Deus poderia fazer isso? Poderia. E por que não faz na sua vida hoje, então? Nenhum milagre na sua vida. Não te livra de nada. Ele mudou esse Deus, então? É onde que eu falo. Não quero usar o poder de Deus, não, porque eu vou colocar na prática hoje. Esse poder de Deus eu não tô vendo aqui, não. E aquela história, Fábio, que ele mobilizou milhares... Cara, olha a argumentação de Sabino. Por que Moisés não existiu? Segundo Sabino, tá, pessoal? Olha a argumentação dele aqui, ó. Sabe por que Moisés não existiu, pessoal? Porque na sua igreja não existem milagres. Deus não muda as pessoas na igreja. Então, qual é a argumentação que ele tem? Olha como ele é tão cara de pau, pessoal. Como é tão cara de pau. Tem que mandar esse vídeo pro Iago Martins, cara. Tem que marcar. Quem conhecesse o Iago Martins, eu mandaria pro Iago fazer. Lógico que o Iago tem um público até maior. Pra você ver a asneira. Cara, se igrejas não tivessem milagres, prodígios e maravilhas, não vou nem falar a religião cristã, não. Dentro do judaísmo você tem relatos de milagres, de prodígios, de maravilhas. Dentro do islamismo você tem relatos. Toda religião tem os seus relatos de curas, milagres. E é o que mantém uma igreja ativa dentro da sociedade, são tanto a questão da teologia em si, mas também de milagres. Entendeu? Quer dizer que agora na igreja não existe milagres? Cara, eu conheço uma pessoa que estava lá, a pessoa estava com câncer terminal. Um câncer terminal. Ele foi numa igreja evangélica, fez uma campanha, o câncer desapareceu. Existem muitos relatos disso. Então, olha a argumentação. Por que Moisés não existiu, sabendo? É porque na sua igreja não existe milagre. Ou seja, Deus só fez isso no passado? Cara, olha a argumentação. Nós estamos falando de um exegeta. Em primeiro lugar, um exegeta não deveria nem falar isso. O que o exegeta deveria fazer? O que um especialista deveria fazer? Trazer as hipóteses. Olha, pessoal, não tem como a gente considerar como Moisés como um personagem histórico, porque a Bíblia, ela falta precisão histórica, entendeu? Quando os autores escreveram a Bíblia, fazer sua composição, eles estavam muito mais ligados a criar uma teologia, por isso que eles criaram os personagens de ficção, ou até mesmo, você pode muito bem argumentar para dizer que o autor bíblico, ele cria personagens de ficção, mas também ele pode usar personagens históricos para criar ficção através desses personagens históricos, mas para o Sabino não. Aí o Cauê ainda está dando ainda parabéns para o Sabino, porque o Sabino está dizendo que Moisés não existiu, porque nas igrejas não existe milagre. Não, Cauê. Se você fosse um cara técnico, assim, Sabino, tem como você me trazer as hipóteses da não existência de Moisés? O que os especialistas dizem sobre isso? Ô, Cauê, pelo amor de Deus, viu, cara? Ajuda aí, velho. Ajuda aí que, cara, se é eu fazendo uma pergunta para ele, se eu tenho um podcast, o Sabino viesse,
eu ia perguntar, cara, quais são os referenciais teóricos? Porque você tem livro do Thomas Homer sobre a existência ou não de Moisés. Você tem livro do Martin North sobre a existência ou não de Moisés. Você tem livro do Israel Finkelstein sobre a existência ou não de Moisés. Você tem grandes teóricos que vão trabalhar a existência ou a não existência para você a ver as argumentações de cada um, os que são a favor da historicidade de Moisés e os que não são a favor da historicidade de Moisés. Você vê que o mito do herói menino ele faz tão presente dentro do Oriente Antigo, né, do Oriente Médio Antigo, ali do Oriente Próximo, quer dizer antigo, que até mesmo nas narrativas dos evangelhos você tem o mito do herói menino. É quando o nascimento de Jesus é meio conturbado, entendeu? Aí ele vai para o Egito e depois ele retorna no Egito e começa o ministério. Para você ver, agora você vai dizer, Sabino, que agora não há nenhuma hipótese que Jesus existiu, porque o mito do herói menino faz presente também nos evangelhos. E agora você vai dizer agora que a hipótese do Jesus histórico agora é o quê? É porcaria? Não serve? É bem capaz de você dizer isso aí. É bem capaz. Porque se você é um especialista, tem que ouvir o que os especialistas dizem, os seus pares dizem. O que seus pares dizem sobre Moisés, da existência ou não dele. Mas, rapaz, o Cauê ainda chama um homem desse de especialista. Ou, se não, milhões de pessoas. E por que não faz isso hoje? Entende? Exemplo. Hoje você fala hoje. Hoje, atualmente, quem é o povo? Porque ele não existe, né? Tipo, hoje, né? Eu falo. Teoricamente ele morreu já. Não, mas vamos colocar aqui Deus. Vamos falar Deus. Quem é o povo judeu para Deus? A nação eleita dele. Toda a história vem de lá. Por que Deus não conseguiu privar uma criança de morrer na guerra lá agora? Poxa, é o Deus do povo judeu, gente. Jesus veio do povo judeu. E o que Deus fez para Israel nessa guerra que teve? Nada. Deus não conseguiu livrar uma criança de ser estuprada de uma bala. Nem bala perdida, nem bala dos inimigos lá, o povo radicalista do Hamas. Um monte de judeu. O que Deus fez por eles? Ou seja, Deus só livrou as pessoas que no registro bíblico. Deus só está na Bíblia, nas folhas dela. Deus do judeu e Deus dos cristãos. Só está, e olhe lá. E não é 100% garantido ainda também não. Tá? Mas vou generalizar. Deus só está nas páginas da Bíblia, tanto para judeu, tanto para cristão. Porque saiu da folha da Bíblia, esquece. Tanto Deus do judeu quanto Deus do cristão tá fazendo uma porcaria nenhuma. Faz mais nada. Cara, eu posso muito bem usar um argumento lógico, retórico, bem articulado, que Deus é com os judeus. Porque, assim, eu sou um cabalista, beleza? Eu gosto muito da mística judaica. Eu não sou tonto em dizer, portanto, que esse povo sofreu no longo da história, porque o povo judeu vem sofrendo, cara, desde do século VIII, desde o século VII, depois com a invasão dos assírios, eles sofrem, tanto os israelitas como os judaítas sofrem, né? Aí vem agora os israelitas e os judaítas sofrem porque eles eram cananeus, eles viviam debaixo de uma opressão dos egípcios, né? Aí, ou seja, estou falando de história, desde lá das cartas de Telarmana, né, que Jerusalém sofre. Essas questões aí, se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam. Aí, os judeus, eles sofreram na Babilônia. Eles sofreram também ali com os romanos. Eles vieram sofrendo ali com Hitler. Cara, e cada vez eles estão crescendo cada vez mais. Os homens mais ricos do mundo, as tecnologias cada vez mais. Cara, existe. Você quer que eu faça o quê? Existe, olha a tanta nuvem, cara, de testemunhos que o povo judeu sobreviveu a guerras. Talvez nação nenhuma aguentaria o que os judeus aguentaram na história. Entendeu? Há tanta morte no Holocausto, entendeu? E os judeus permanecendo. Cara, se isso aqui não é algo objetivo, se isso aqui não é algo que possa nos tirar... Peraí, existe alguma coisa na história do povo judeu, porque, cara, os caras estão vivos e estão fortes, entendeu?
e fazendo aliança com a Europa, fazendo aliança com os Estados Unidos, entendeu? Então assim, cara, olha o argumento Sabino, ou seja, para o Sabino, a Bíblia só é real se Deus estiver ativo na sociedade. Cara, se Deus estiver fazendo milagres e prodígio nos dias atuais, cara, isso aqui é coisa de maluco, cara, isso aqui não é coisa de especialista. Especialista não tem um tipo de argumentação dessa. Isso aqui é argumentação de pessoas que são desigrejadas, ou pessoas que estão com raiva da igreja e que usam esses argumentos para não ir para a igreja, para não ser mais cristão, entendeu? Cada um tem a sua maneira de como conduzir a sua vida espiritual, ou o cara não quer mais nem a mulher, ninguém vai obrigar, se ele não quer ir mais para a igreja, que ele vai se lascar para lá também. Rapaz, cara, olha a argumentação do Sabino, olha a argumentação do cara. Olha por que Moisés não existiu, porque na sua igreja não tem milagre. Posso tampar o sol com a peneira. Os fatos dizem o contrário dos relatos bíblicos. Poder de Deus só dentro da Bíblia, porque fora da Bíblia Deus não tem poder nenhum. Ele não precisa dizer nada, né? Só olhar para quantos pastores morreram na pandemia, quantos judeus morreram na guerra. O argumento das pessoas que acreditam vão dizer que Deus permite isso, né? Pra, de certa forma, sei lá, as pessoas terem o livre-arbítrio. Deus só permite a desgraça. E o lado benéfico dele não permite, não? Pode reparar nisso. Deus, então, só permite a desgraça. Cara, só em você nascer vivo, não é só em você nascer, não, só em você se acordar, você desfrutar de um bom sol ou de uma boa chuva, de você trabalhar, você ter uma bela família, de você ter seus filhos ali crescendo, ali já é motivo de você pedir, lógico, no caso, se você é uma pessoa espiritualista, dependendo se você é cristão, dependendo se você é do candomblé, ou se você é em qualquer religião, seja de matriz africana, seja de matriz asiática, mas só em você se acordar, entendeu? Já é um motivo de você agradecer, entendeu? Porque muitas pessoas dormem e não se acordam mais, morrem. Muitas pessoas saem para trabalhar, um ônibus passa por cima. A catástrofe sempre acontece, entendeu? Então, assim, quer dizer que isso é argumento para dizer que Moisés não existiu, que o personagem não existiu, porque Deus só faz um milagre dentro da Bíblia, fora não. Esse é o especialista, tá, pessoal? Acontecer. E o lado benéfico, ele não permite acontecer? Deus não consegue, assim como livrou a nação do problema de morrerem todos, serem dizimados, Deus não teria poder para isso também? Isso é o que Deus não faz. Tem que refugiar, tem que correr. O Deus não poderia... Quando chega lá, né? Moisés sai lá do Egito. Aí o povo peregrinando ali, caminho Mar Vermelho. Aí o povo, Moisés, por que nos trouxeste para morrer nesse deserto? Nós estávamos lá no Egito, não tinha comida, bebida, e nos trouxeste para cá, e Deus, aquieta o vosso coração. Coloca aí para mim Êxodo 15, por favor. Olha o cântico de Moisés, que lindo, quer ver? Segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 15. Eu pergunto, por que Deus não faz isso aqui hoje? Porque os egípcios que hoje vivem... Ele está esperando, né, o momento certo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falam dizendo... abaixa um pouquinho... Olha que lindo isso. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos o cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu com restolho. Por que Deus não faz isso hoje? E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirei. Cara, isso aqui é um texto poético que está descrito em várias literaturas do mundo antigo. Se você vai em Roma, você tem uns cânticos. Se você vai na Grécia, você tem uns cânticos. Isso aqui são cânticos produzidos por sacerdotes para engrandecer o seu Deus, para engrandecer as maravilhas do seu Deus. Cara, isso aqui não é um especialista. Um especialista não fala
essas bobagens. Um especialista analisa, traz hipóteses. Se ele tiver evidências, ele traz teoria. Com certeza o Sabino não sabe nem o que é a diferença entre teoria e entre hipótese. Ou seja, o que nós vimos aqui, pessoal, não é um especialista falando. É apenas uma pessoa que o que aconteceu? Ficou com raiva da religião e usa esses argumentos para dizer que a religião não presta, que Deus não presta e que Deus só tem que ser Deus se Deus fizer milagre como fez lá, né, no passado, se Deus fez lá no passado, entendeu? Porque não faz hoje. Então, ou seja, isso aqui não é pessoa crítica. Pessoa crítica, não, o senso crítico, cara, não tem esses argumentos. Isso aqui é pessoas céticas, entendeu? Pessoas com problema, entendeu? Sabino, vamos debater. Eu te faço aqui um desafio, entendeu? Um desafio. Vamos levantar hipóteses sobre a existência ou não de Moisés, mas com um referencial teórico, sem apelar para esses argumentos, fuleiragem, que Moisés não existiu porque não há mais milagres, Sabino. Vamos pegar textos, vamos analisar cada argumentação dos grandes teóricos que se debruçaram sobre esse tema para falar ou não da existência de Moisés. Vamos, Sabino. Você mesmo disse que para você Jesus vem dos judeus, mas também nós temos também o mito do herói menino também nos evangelhos. Sabino, seja coerente, cara. Tá aí, pessoal. Para mim é até cansativo fazer esses react, porque, cara, eu fico muito triste, porque a gente pede um teor acadêmico, a gente pede um teor teórico, a gente pega pelo menos o cara ser o mais preciso, uma pessoa com menos ideologia, né? Lógico que não tem como você ser neutro dentro da sua ideologia, lógico que sua ideologia sempre vai estar ali presente, mas amorteça a sua ideologia. Então, pessoal, tá aí mais uma reação. Agora é vocês que façam as suas análises, entendeu? Se vocês têm esse mesmo pensamento que o do Sabino, entendeu? Vocês não estão na igreja 24 horas, milagres existem, prodígios existem, o povo judeu está aí, pessoal. Se eles estão aí, entendeu? Por tanto que eles passaram, entendeu? Das suas diásporas, eles estão aí, entendeu? E vamos que vamos, tá bom, pessoal? Mais uma análise, por favor, pessoal. Quem puder, corta esse vídeo, manda para o Iago Martins. Talvez o Iago Martins tem até mais faculdade do que eu, tem até uma interpretação melhor do que eu, né, cara, do que a mim, para ele analisar, que tem que chamar, isso aqui é coisa de menino, é coisa de menino, cara, e pessoas que eu acho que não tem neurônio na cabeça. Eu acho que nem um jegue, nem um jumento vai fazer uma análise dessa, entendeu? Moisés não existiu, porque na sua igreja não tem milagre, tá bom, pessoal? É isso que o especialista diz, tá bom? Então, siga aí o meu canal, se você gostar. Se você não gostar, não tem problema, entendeu, pessoal? Mas obrigado aí por tudo.